isso, cara? Gente, eu estou na Ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças. Tem no horizonte lá uma luz que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali. E no céu, um montão de luzes. Luzes piscam, diminui, aumenta. E ela fica se deslocando. Ela como se ela viesse... Como ela viesse de lá do outro lado. Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo. Tem um vermelho agora. É balão agora. Não é balão, caramba. O balão não anda naquela velocidade, não. Caralho, tá subindo, viado. Não, Alex, tá vermelho. aqui, Tá conseguindo ver vermelho? Caralho, mano, eu tô arrepiadaço, velho. Aquilo ali não é balão, não. Tá aqui embaixo, Alex. Caralho, velho, alguém filma essa porra, velho. A coloração é vermelha. Não é balão, não. Ah, meu Deus do céu. Foca. Tô arrepiado. Eu tô arrepiado. Ó, vou descer. Corre agora. Caraca. É balão. Não é balão, porque balão balão sobe direto. Gente, Cara, isso não para de andar. Não para, não para. parou. Parou. Caralho, eu quero ligar pra... Que é isso? Nosso carinhoso cumprimento aos nossos amigos do programa Espiritismo via Web. Nós estamos mais uma vez aqui representando o Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Ipiaçu, Minas Gerais, para trazer mais um tema interessante, um tema mais leve, mais tranquilo, para que a gente possa conversar hoje, nesta quinta-feira, onde estamos passando esta gravação, que nós gravamos na sexta-feira passada. Nós vamos abordar o tema OVNIs no planeta Terra. Às vezes a gente fica pensando, por que Deus criaria um universo tão grande, uma paisagem tão bonita, tão magnífica, imensa, que envolve trilhões de quilômetros, trilhões e trilhões de quilômetros, distâncias incomensuráveis. Para se ter uma ideia, me parece que leva cerca de 3 anos e pouco para chegarmos à velocidade da luz na estrela mais próxima da Terra. Então, por que Deus criaria tudo isso para deixar no vazio, sem vida, sem nada que pudesse explicar? Ora, uma vez que nós acreditamos em Deus, uma vez que nós entendemos que Deus existe, não há como aceitarmos que Deus, em sua sabedoria suprema, tenha criado tudo o que nós vemos diante dos nossos olhos, diante das nossas máquinas, das nossas criações que fotografam, que pesquisam, que mandam imagens de um universo tão grande para que não tivesse serventia nenhuma. Ora, aqui na Terra a gente vê que a vida se espalha por todos os centímetros do globo. Cada quadradinho, cada lugarzinho do planeta, nós encontramos a vida. Por que então a vida não haveria de estar espalhada por todo o universo? Por que então nós diríamos existiria apenas este universo? O Espiritismo, portanto, é uma filosofia, é uma ciência de consequências religiosas, mas que traz para nós esclarecimentos a respeito de vidas de outros seres em outros planetas. E poderiam esses seres visitar a nossa Terra, visitar o nosso mundo, o nosso planeta? Foi o que as pessoas acreditam ter acontecido agora no dia 13 de maio deste ano, agora, semana passada, na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. E esse vídeo que nós mostramos vai trazer algumas imagens do que poderia ter acontecido lá. Aqui nós não vamos traçar observações a respeito de isso ter sido verdade, de ter sido um engano, de ter sido talvez imagens de satélites ou de outros tipos de formações luminosas que não fossem OVNIs
E nem vamos também traçar ou tentar dizer que é mentira ou que é verdade tal acontecimento. Nós trouxemos o acontecimento para ilustrar o que nós vamos falar hoje a respeito de vida em outros planetas. Às vezes, a gente fica pensando se, diante de tantas calamidades na Terra, tantas dificuldades, vale a pena a gente falar de temas tão transcendentais, tão, talvez, pensem alguns, distantes de nós. Mas se fosse assim, os espíritos não teriam se preocupado em falar sobre este assunto em suas obras. E nós temos então, frisando o acontecimento na cidade de Magé, no Rio de Janeiro, nós temos a impressão que realmente pode ter acontecido algo ali. E muita gente tem colocado vídeos, visitado o local e falado, né? Isso surgiu no YouTube, no Twitter, em todos os lugares onde as pessoas colocam vídeos e trocam mensagens, no Facebook, pessoas falando a respeito do assunto. Nós colocamos o vídeo só para que possamos aqui dar a nossa palavra a respeito. Bom, no Evangelho, segundo o Espiritismo, e também, é claro, na Bíblia, nós encontramos o próprio Cristo dizendo o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. Com paciência, vamos ler para que a gente possa comentar. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar um lugar. E depois que eu tenha ido, que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Nós vamos entender aqui que Jesus está falando de outros mundos, né? Há muitas moradas, há então outros mundos. E Jesus também não se reportava a mundos físicos, uma vez que Jesus estaria desencarnado, né? E, portanto, prepararia um local entre aspas, porque não há outra denominação para isso, não seria uma dimensão, para onde iriam então os seres eleitos, os seres humanos que tivessem aqui passado pelo cadinho do aperfeiçoamento, da expiação e se alcançado a luz, então estariam lá junto com Jesus. Mas como ele diz, há muitas moradas, muitas. Então não é só uma morada, não é só no plano espiritual, também há moradas no plano físico. Nós podemos concluir daí que há também outros planetas habitados. Na casa de meu Pai, no universo, dentro dessa obra imensa, colossal, há muitas moradas. Portanto, há muitos seres inteligentes residindo nesses lugares. Agora, daí a dizer que eles se deslocam de seus planetas, de seus mundos, para visitar a Terra, nós precisamos informar, primeiramente, que não há ciência ainda no nosso mundo que consegue driblar a questão da distância em que estão esses mundos. Porque nada material viajaria na velocidade da luz. Se isso ocorresse, a matéria se dissolve. Então ninguém viajaria nessa distância. E nessa distância também é como um caracol querer sair daqui, de onde nós estamos, e ir ao Japão. Quanto tempo levaria essa viagem? Então, há que existir uma outra forma para esses seres viajarem. Se essas viagens ocorrem, eles terão uma ciência muito acima da nossa. E tendo uma ciência muito acima da nossa, ali no vídeo fala que o ser teria caído, né, a nave, ou sei lá, o disco voador, hoje em dia não se fala mais disco, né, se diz luzes, teria caído.
é meio difícil da gente acreditar que tenham caído. Alguém, uma entidade viajando em uma velocidade diferente da velocidade da luz, talvez ocupando uma certa travessia, determinado portal, para que pudesse sair de onde estava e aparecer aqui. De repente cair, há que duvidar de uma ciência que tenha todo esse conhecimento e de repente se deixe cair na superfície do planeta. Pode acontecer? Não sei. Talvez pode acontecer. Talvez possa. Mas é interessante a gente não ficar apenas na superfície dizendo se é verdade, se não é verdade, se aconteceu, se não aconteceu. É importante a gente aprofundar na questão espiritual. O Livro dos Espíritos também traz esclarecimentos a respeito de vida em outros mundos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro espírita escrito por Allan Kardec e que traz a filosofia espírita para nós. Livro de perguntas e respostas. Vamos ver aqui no capítulo 3º, livro 1º, pergunta de número 55. Todos os globos que circulam o espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Aí nós vamos ver, observar, que os Espíritos nos disseram que todos os globos são habitados. E aí inclui sóis, estrelas, tudo é habitado por seres. Se não seres materiais, com a nossa forma, ou que funcionem de uma outra maneira, porque os peixes são diferentes de nós e vivem na água, e são seres materiais. Ou seres espirituais, que possam também ter a possibilidade de residir, inclusive, nos glóbulos, incrivelmente quentes, porque eles não têm influência do ambiente, no sentido do ambiente físico. E também podem existir glóbulos ou setores no vácuo do espaço, onde a gente não vê nada, pode existir ali uma aglomeração de moradas dos espíritos também. Se Deus é sabedoria, se Deus é amor, se Deus é inteligência suprema, não há por que acreditar que Ele não espalhasse a vida em todas as dimensões possíveis e em todos os mundos, sejam materiais ou espirituais. Então é nesse sentido que nós entendemos a questão de vida em outros planetas. E a questão da distância, para que seres materiais como nós possam nos visitar, nós vamos entender que uma ciência muito avançada, ela pode de repente transportar esta caneta para a outra sala ali do outro lado, sem necessidade que ela percorra o espaço aqui para ir até lá. Pode ocorrer dela entrar em uma dimensão diferente e aparecer ali do outro lado. Existem, inclusive, experiências de espíritos que fazem transporte de objetos. E muito provavelmente eles usam esse tipo de método para transportar objetos, uma vez que eles aparecem em salas fechadas, totalmente e hermeticamente fechadas, e não teriam como atravessar a parede. Essas experiências, elas existiam já na época do início do estudo do Espiritismo, por alguns estudiosos, que mais para frente a gente vai pesquisar para trazer para vocês, uma vez que de memória eu sou complicado de me lembrar, e também o Espiritismo sempre tem informações que a gente ainda não buscou de forma completa, mas tem as informações, inclusive essas informações
foram escritos livros, inclusive, a respeito disso. Mediunidade de transporte de objetos, ela é muito rara. Então, eles podem utilizar a mediunidade de alguém e trazer esses objetos caírem, fazer cair ali na frente, e eles teriam, inclusive, já transportado flores, outros objetos. Nós vamos, talvez, se a gente encontrar na internet algumas fotos para colocar aqui a respeito, e de objetos que foram transportados de um local do planeta para outro, através desse método de teletransporte. Se esses espíritos, essa civilização de outro mundo, conseguiu, de repente, ultrapassar essa barreira dimensional para o transporte de objetos, também, como os espíritos já o fazem, poderiam muito bem fazer isso também, criando portais, atravessando esses portais para surgirem em outros pontos do universo. Existe também a teoria científica do buraco de minhoca, que poderia, então, fazer uma espécie de dobra no tempo e espaço, e uma nave poderia driblar a questão do tempo e espaço para surgir em outro local. Bom, mas isso tudo é questão técnica, que nós ainda não temos condição de avaliar, de aquilatar, de dar o nosso testemunho, porque nós não conhecemos e não temos muito conhecimento dessa área da ciência. Segundo a espiritualidade, nós vamos avançar também. Vamos nos tornar cada vez melhores. E talvez um dia também possamos viajar de nosso planeta para outros. Mas, por enquanto, a nossa Terra é um planeta lindo, maravilhoso, mas é uma prisão. Que nem mesmo os espíritos aqui, residentes no planeta, os espíritos desencarnados, a maioria deles não tem condição de sair do planeta. Estão todos presos no globo terrestre, porque aqui ainda estão evoluindo e crescendo. A pergunta 894 de O Livro dos Espíritos, ela vai trazer também mais algum esclarecimento a respeito. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram e outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço. Suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. E aí, os espíritos complementam e falando desse tema que nós estamos discutindo, conversando com vocês hoje. Como estáis ainda longe da perfeição? Esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Isso falando de virtudes e vícios. Mas sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção seria ali uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e será assim sobre a terra, quando a humanidade estiver transformada, quando empreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Eles nos alertam, então, que um dia a terra também terá homens aperfeiçoados, cujas virtudes serão muito grandes, e se alguém ali pensar algo mal, será uma coisa monstruosa. Então, esta, para nós, é uma informação muito valiosa. Nós que queremos crescer, aprender, e de repente estarmos
firmes e fortes para enfrentar os nossos dia a dias da nossa vida, nós temos que seguir então essa linha de raciocínio, de que aqueles que já venceram, já construíram planetas maravilhosos para residirem. Imaginem vocês a nossa terra tão bonita, tão maravilhosa, com pessoas que trabalhem pelo bem, que preocupem com o progresso umas das outras, que não deixe a fome, a miséria e as dificuldades afetarem a vida do seu semelhante. E que todos se preocupem uns com os outros. Não é esta a informação que Jesus nos trouxe? Não é esta o exemplo que Jesus nos deu? Então isso é importante a gente estar trabalhando, estar conversando sobre isso. Bom, o nosso agradecimento, Deus no coração de todos, muita paz, muita luz. Eu agradeço de coração os nossos telespectadores ou espectadores, os nossos amigos que não se desgarram do celular para verem coisas boas, porque a internet também tem muita coisa boa, e estão aprendendo aqui conosco. Muito carinho, abração, Deus abençoe a todos. Obrigado.